Comunicado oficial. Exército Brasileiro. Comando do Primeiro Exército. Em resposta ao ofício número 287, informamos que todos os documentos referentes às operações militares realizadas na região do Araguaia, no período de 1972 a 1974, foram incinerados. Não há registros disponíveis. Essa foi a resposta oficial do Exército Brasileiro ao governo federal. Eles disseram que não havia nada. Eles mentiram, porque o que estava nos arquivos que sobreviveram comprometia o Estado brasileiro de uma forma que nenhum general jamais imaginou precisar explicar. O que o Exército não sabia era que outros arquivos já tinham sobrevivido. 21.300 páginas do Serviço Nacional de Informações, depositadas no Arquivo Nacional, documentos da Câmara dos Deputados, telegramas, ordens assinadas, relatórios de operações que não deveriam existir em nenhum registro público. E o que estava escrito nesses documentos não era teoria, não era especulação, era o relato detalhado de como o Estado brasileiro organizou, executou e depois tentou apagar um extermínio na selva. Hoje vocês irão conhecer a guerrilha do Araguaia e a Operação Marajoara, a campanha militar secreta que o Exército Brasileiro conduziu na Amazônia entre 1972 e 1974, que resultou no desaparecimento de 61 pessoas, cujos corpos nunca foram devolvidos às famílias, na destruição deliberada de provas e em uma condenação internacional que o Brasil recebeu e decidiu ignorar. Era uma história que o governo quis enterrar na selva. Para entender o que aconteceu no Araguaia, é preciso voltar ao final dos anos 1960. O Brasil vivia o auge da ditadura militar. O Ato Institucional número 5 tinha sido assinado em 1968. Suspenso o habeas corpus, fechado o Congresso Nacional, censurada a imprensa. Os partidos de oposição estavam proscritos. A tortura era protocolo documentado nos órgãos de segurança, e um grupo de militantes do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, havia chegado à conclusão de que a única saída era a resistência armada. A estratégia era inspirada nas guerrilhas camponesas da China e de Cuba. Enquanto outros grupos de esquerda optaram pela luta urbana, o PCdoB escolheu a selva. A partir de 1969, militantes começaram a se instalar discretamente nas comunidades rurais da região do Araguaia, na divisa entre os atuais estados do Tocantins, Pará e Maranhão. Chegaram como médicos, como professores, como agricultores. Aprenderam a plantar, a pescar, a conviver com os camponeses locais. Construíram laços, construíram confiança. Em 3 anos, eram aproximadamente 69 pessoas vivendo na floresta, organizadas em 3 destacamentos, ao longo de 100 quilômetros de mata. O governo não sabia da existência deles. Em abril de 1972, as Forças Armadas foram alertadas sobre a presença de militantes armados na região. O que aconteceu nas semanas seguintes foi mantido em sigilo absoluto por décadas, sem declaração oficial, sem cobertura da imprensa, sem registro público de qualquer natureza. A primeira campanha foi batizada com nomes ordinários: Operação Peixe, Operação Ouriço, Operação Papagaio. Os guerrilheiros conheciam o terreno, recebiam apoio dos camponeses, resistiram. A primeira campanha fracassou. Em abril de 1973, veio a segunda ofensiva. Chamaram de Operação Sucuri. Mais infiltração nas comunidades, mais agentes disfarçados, mais pressão sobre os camponeses da região. Fracassou novamente. Foi então que o alto comando decidiu mudar de abordagem de forma definitiva. Em outubro de 1973, 750 soldados de forças especiais adentraram a floresta. Uma operação sem precedentes em território brasileiro, sem regras de engajamento que previssem o tratamento de prisioneiros,
A Operação Marajoara durou quase um ano, de outubro de 1973 a setembro de 1974. Quando terminou, a guerrilha havia sido completamente dizimada. Dos aproximadamente 69 militantes que entraram na selva do Araguaia, 61 nunca mais foram vistos. E os documentos que sobreviveram à destruição oficial revelam exatamente o porquê. Telegramas encontrados nos arquivos da Câmara dos Deputados, assinados por oficiais da Marinha, incluindo o comandante-geral do Corpo de Fuzileiros Navais, registram ordens de eliminação de prisioneiros capturados com vida ainda em setembro de 1972. Não eram combatentes abatidos em combate. Eram prisioneiros, algemados, sem capacidade de resistência. A ordem era eliminar, e os documentos provam que a ordem foi cumprida. Décadas depois, quando a Comissão Nacional da Verdade iniciou sua investigação, solicitou ao Exército acesso a todos os arquivos relacionados às operações no Araguaia. A resposta foi aquela que você já ouviu no início deste episódio. Foram incinerados, não há registros disponíveis. Mas o Arquivo Nacional já havia catalogado as 21.300 páginas do SNI. Os documentos da Câmara dos Deputados já estavam disponíveis para consulta. Os jornalistas Thaís Moraes e Eumano Silva já tinham compilado mais de 1.160 páginas de documentação específica sobre a operação no livro Operação Araguaia, os arquivos secretos da guerrilha. O Exército sabia que esses documentos existiam. A destruição dos arquivos próprios não foi descuido, foi uma escolha. Em 2010, após décadas de pressão sistemática dos familiares dos desaparecidos, o Brasil foi levado à Corte Interamericana de Direitos Humanos. A sentença foi unânime. O Estado brasileiro violou o direito à vida, a integridade pessoal e as garantias judiciais de 62 vítimas da guerrilha do Araguaia. O Brasil foi condenado a investigar os casos, localizar os corpos, devolver os restos mortais às famílias. 15 anos depois dessa sentença, nenhuma das obrigações foi cumprida. Os corpos dos 61 desaparecidos nunca foram encontrados oficialmente. Testemunhos colhidos pela Comissão Nacional da Verdade indicam que os restos mortais foram transportados para a região da Serra das Andorinhas, no sudeste do Pará, e incinerados. Em 2014, o relatório final da Comissão Nacional da Verdade confirmou que os documentos já indicavam há décadas. A guerrilha do Araguaia foi palco de execuções extrajudiciais, tortura sistemática e desaparecimento forçado, conduzidos de forma organizada pelo Estado brasileiro. Nenhum militar foi responsabilizado. A Lei de Anistia de 1979, aprovada pelo próprio regime que cometeu os crimes, permanece como escudo legal para os perpetradores. E o Exército ainda não apresentou os arquivos que afirma ter destruído. Os arquivos do Exército sobre a Operação Marajoara permanecem destruídos, oficialmente. As 61 famílias que aguardam a localização dos restos mortais de seus filhos seguem sem resposta, até hoje. A sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos segue descumprida, até hoje. E enquanto você assiste a esse vídeo, em alguma repartição do governo brasileiro, existem documentos que ainda não foram abertos, testemunhos que ainda não foram transcritos, nomes que ainda não foram pronunciados em público. Não porque foram destruídos, porque alguém, em algum momento, decidiu que o silêncio era mais seguro do que a verdade. O arquivo está aberto.